só o ator da situação, mas a coisa pode continuar mesmo. Muitas das vezes, sabe o que é? O gestor ou alguém, ele não quer perder um percentual, e no final ele fica perdendo muito mais, porque ele vai investir, ele vai gastar muito mais do que o que ele deveria gastar. Não, olha, o que eu vejo aqui, senhor, assim, até nessa lógica que a gente colocou, porque quando for ver a discussão da própria planta, o senhor vai entender melhor o que eu estou lhe colocando. Mas a gente hoje, com essa lógica de PTU e alteração da planta, alteração das alíquotas que a gente está tentando incluir aqui no município, no geral no município, o que vai acontecer na verdade é que você vai aumentar o IPTU para quem pode pagar mais e você vai ter um IPTU menor para quem pode pagar menos. Porque você vai ter, na verdade, vários fatores, não só os fatores relacionados à alíquota diferenciada, dependendo do valor venal do imóvel, como os próprios fatores que geram o valor venal do imóvel. Né? Eu já não entendo assim. Eu entendo que eu vou beneficiar aqueles que vão zelando pela via pública. Entendeu? Na frente da sua casa. Porque olha, eu já faço isso. Na frente da minha casa não abre buraco. A hora que abrir um buraco eu vou lá e tapo. Já faço isso, sem nenhuma isenção. Então eu vejo o seguinte, se todos fizessem isso, igual havia tapa-buraco, esse pessoal de tapa-buraco da rua. Entendeu? Já era um gasto a menos que a prefeitura ia ter. Mas isso é apenas uma sugestão. Estou dando assim uma sugestão. Não, mas o caso era sugerir. Agora, do contrário aí, você só tem uma opção. É multa para quem estudar a frente. Vereadora Nedinha? Aí vai aumentar. Vereadora Nedinha, com a sua permissão aqui, eu gostaria de responder a pergunta que foi feita para a dona Andréia. Antes disso, contar uma situação, porque às vezes a gente acaba usurpando a competência dos entes, né? Lá no estado de Roraima, na época que Roraima era território ainda, a União ela cedeu um espaço para a Associação dos Magistrados. A Associação dos Magistrados cedeu esse mesmo espaço para o Ministério Público Federal, do Distrito Federal lá e tal. Distrito Federal não, dos territórios federais. Enfim, depois acabou o território, foi transformado em Estado, em Roraima, e foi criada uma lei municipal, o Legislativo Municipal, uma lei onde ela determinou que todas as áreas que estivessem no território, a partir daquele momento, pertenceriam ao Estado de Roraima. A União entrou com uma ação por cima e o acórdão foi bastante claro. Foi autorizada a reintegração para a União e foi tido como inconstitucional aquele artigo ali do Código, que é do Código do Estado. Então, às vezes, a gente imagina que a gente pode, mas a gente não pode, porque existe uma regra para isso, né? A lei federal ela é realmente soberana e, como disse a vereadora Nedinha, tem que trabalhar lá em cima para a gente costurar isso. Com relação a dona André, ela fez uma pergunta com relação à iluminação pública. A iluminação pública, dona André. Eu quero fazer aqui um recorte sobre esse assunto, porque a vereadora Nedinha ela citou que o município ele é superavitário com relação à iluminação pública. É verdade, é superavitário. Não é superavitário. Nós tínhamos aí uns 5 parcelamentos aí, vocês sabem disso aqui na Câmara, e graças a Deus a gente conseguiu ficar superavitário e mensalmente nós permanecemos aí na ordem de 600 a 700 mil reais na conta de iluminação pública. E obviamente, dona André, que é importante, a senhora expressou aqui seu descontentamento, ao mesmo tempo a senhora também reconheceu os avanços e tudo mais. Acho importante que a senhora procure oficial, ou então através da própria Câmara, procure
a gente, através da Secretaria de Infraestrutura, enfim, ou então, se quiser, através da Secretaria de Administração, que é algo que pode ser corrigido, já que existe realmente recurso para isso e tal, como já foram feitos em várias áreas, inclusive na zona rural. Né? Então, com relação a isso e tal. Agora, com relação à coleta de lixo, limpeza pública, isso é um assunto que a gente observa que todos os eventos que se realizam na Câmara, onde quer que seja, sempre isso vem à baila. É legal isso é muito bom, porque aqui nós percebemos que nós temos aqui pessoas educadas e que se preocupam com esse assunto. Mas eu digo que nós somos seres humanos, que nós dizemos que nós somos racionais, e muitas vezes a grande maioria é irracional. Nós somos seres esquizofrênicos que precisam permanentemente estar sob controle. Porque nós temos situações aqui em São Miguel, gente, e aqui eu não tenho procuração da empresa de lixo aqui, mas eu já vi, na minha rua, o carro do lixo passar e uma pessoa colocar uma cama na frente da casa, uma cama. Então, assim, é uma questão cultural, que a gente, com o passar do tempo, a gente vai ter que contar com o apoio de gente, da pessoa. Por exemplo, o seu Sebastião, ele faz ali a parte dele. Que horas é que passa o carro do lixo ali? Ele passa às 7 horas da manhã, que está previsto lá o quê? Se eu colocar à noite, o cachorro vai lá, vai rasgar não sei o quê. E outras coisas. Então, isso aí a gente vai corrigir. Nós temos dados, eu posso afirmar a vocês, que depois que foi terceirizado o serviço, esse serviço aqui no município, nós temos dados, inclusive, pesquisa de que melhorou. Tem que melhorar muito ainda, claro. E a gente tem que trabalhar para isso, gente. Eu até sugiro, vereadora, que quando nós fizermos esse tipo de evento, a gente convide o representante da empresa para ele estar presente aqui. Aí, isso não quer dizer que não vai chegar a ele, tá? A gente vai passar. Mas se ele estiver presente, eu acho que ajuda a equacionar muita coisa. Nós instituímos agora, através do portal do município, a ouvidoria municipal. A ouvidoria onde a pessoa... E a gente está aperfeiçoando uma ouvidoria que seja exclusiva para esse segmento da limpeza de lixo, da coleta de lixo. Enfim, são avanços que a gente tem, que a gente sabe que nós somos seres humanos. Nós começamos lá atrás, na Idade Média lá, onde nós só tínhamos teorias. Hoje, cada um de nós faz parte de uma classe social. Ou nós somos da igreja, né, pastor? Nós fazemos parte da igreja evangélica, ou nós fazemos parte da igreja católica, ou nós fazemos parte de uma associação de bairros. Nós estamos inseridos em regras. Em todos os momentos nós temos que obedecer regras. Quando a gente põe o pé fora de casa, a gente tem que se reportar, nem que seja a regra do Estado. Então, se eu não participo de nenhum grupo social, de uma classe social, pelo menos ao Estado, eu tenho que me reportar. Isso foram avanços que nós tivemos. O que nós estamos construindo aqui com várias mãos é isso. Nós estamos criando uma regra que seja bastante clara, onde, obviamente, essa regra ela tenha replicação ao próprio Estado, ao próprio município, porque ele tem as obrigações deles também, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, viu, vereadora? E eu acho que eu respondi as perguntas que ela havia feito. Tá? Obrigado. Eu vou me referir aqui a uma coisa incorreta, inadequada. A senhora está muito feliz, tem muita gente feliz, eu estou infeliz, e vou lhe falar o quê? A coleta do lixo, ela está boa. Passa na frente da minha casa, passa na frente da sua, está boa sim, está razoável. Agora, a destinação final é incorreta. Porque tem que estar para o seu lixo, o meu, de nós todos, está indo para dentro de um bairro lá do Marginal, e no lixão a céu aberto, poluindo, adoecendo por lençol freático e tudo mais. A gente está aí, não é culpa desse prefeito não, são coisas aí que vêm em décadas aí, entendeu? Mas estamos chegando um momento que tem que travar isso, tem que criar um caminho para isso. Estou falando, sou presidente da Associação de Catadores, eu vivo esse momento, eu cuido de catadores que vêm lá dentro em situações terríveis. A gente deve implantar uma guarda seletiva em breve. A gente está fazendo parceria aí com o governo federal e o estado e possivelmente o município. E já é uma melhora sobre a vida dos catadores. Mas o lixão tem que sair dali não pode demorar, porque tem pessoas adoecendo, o bairro está doente. Tá? É isso.
Como é? Não, ele respondeu. José. É sobre o mato, né, que a tudo dá assim, da casa na frente também, como é que faz, né? Acho que é a obrigação do mato. No quintal, na frente da casa, né? Quintal do fundo da sua casa. Não, Na na frente. quintal, assim, no capim, aquele mato que cresce sempre soltando, né? A gente tem que limpar, né? Como é que faz Para tirar. Sim. Olha, Diogo, responda para ele aqui. Isso é uma questão de passeio público, né? Enfim. Bom, a tua pergunta é muito clássica, a gente ouviu ela, mas é o seguinte, é uma responsabilidade compartilhada. Tanto é competência do poder público fazer a manutenção do passeio público, como também do próprio morador. Inclusive, para esclarecer bem a situação, na nossa Lei 046 de 2002, que é a nossa Lei de Política Administrativa, e de alguma maneira o nosso Código de Postura, já que tem uma coisa muito misturada, mas isso a gente vai trabalhar depois do plano diretor, ele diz o seguinte: nas áreas comerciais, por exemplo, essa responsabilidade deixa de ser do ente público e passa a ser do detentor, entendeu, do estabelecimento comercial. Nas porções residenciais, ele vai dizer que isso é facultativo ao dono também fazer a manutenção. Você faz a manutenção e, dentro do possível, o ideal é que você procure a secretária responsável pela limpeza urbana e, no caso, aí você, como nós temos um serviço terceirizado, você procura a empresa, que eles vão estar atuando no sentido de que, à medida do que você for fazer a limpeza, você atender um cronograma, que você faz a limpeza no dia e provavelmente no outro a empresa faz o recolhimento. Assim como está sendo feito com a questão das quantidades de contêineres disponibilizados. Nós temos um conjunto de contêineres fixos, eu posso dizer isso para vocês porque eu indaguei isso da empresa, em decorrência dessas reclamações da população, e eles têm um conjunto de contêineres fixos e um conjunto que é móvel, num número total de 30 contêineres, espalhados pela cidade. Esses contêineres são justamente isso. Os fixos são em pontos estratégicos e os móveis é de acordo com esse procedimento de limpeza, de frentes, de quintais, de entulhos de construção, entendeu? Você aciona a empresa, programa com ela, para você evitar esse acúmulo de entulho ou de lixo, tanto no logradouro público, que é essa faixa que fica entre a frente do imóvel e o meio-fio, como também nos quintais. De modo que você faça aquilo que o seu Sebastião tem colocado desde cedo aqui, que é a necessidade de você manter a salubridade dos lotes e, por consequência, a salubridade de todas as pessoas que residem naquela quadra. Correto? Sabe o que é? Porque lá no tuas casas, sabe? Sim, pode falar, sim. É porque no caso de casa, sempre dá esses matos assim, né? Aí tem que limpar, porque aí eu quero saber como é que faz para não bagunçar na casa. Eu acho que a pergunta sua é a seguinte: ele limpou o quintal, esse mato, ele trouxe para frente da casa, é a destinação desse mato, né? Eu vou fazer uma sugestão. Eu acho que essa questão do lixo, inclusive nós teríamos um avanço muito grande se fosse realmente implantada a coleta seletiva do lixo em São Miguel do Guamá. Então eu acho que esse cabe, inclusive, uma audiência pública, trazendo a empresa, buscando os bairros. Acho que a gente vai provocar isso aí. A Luísa, que é aqui da Associação dos Catadores, a Secretaria de Meio Ambiente. Vamos chamar os envolvidos e nós vamos convocar novamente a população a estar presente para esse tema. Então, gente, vamos voltar aqui no foco. Mas se a senhora quiser fazer uma colocação, fica à vontade. No final? Tá, então, vamos voltar aqui só para a gente poder fechar, que ela já está no final, já praticamente, já discutimos lá, ficou para a gente ver a questão se é possível colocar, né, lá um artigo ou um parágrafo único que diga a questão da obrigação do executivo em relação à desapropriação. Nós vamos fazer novamente os estudos. O lançamento aqui no artigo 7, né, o artigo 22 da lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Aí o artigo 22, o lançamento de ofício de imposto predial e territorial será considerado como ocorrido no 1º dia de janeiro, isso aqui também está classificado. Essa seção do Código Tributário também. Aqui, no caso, vai haver uma alteração, porque vai ser a partir de 2017, né? Imposto, tá? Essa questão de valores também a gente já olhou, tá ok? Pode descer. Agora, isso aqui, são isentos de imposto. Eu acho que era importante aqui saber quem está isento desse imposto. Inciso 1, os conventos, os seminários, quando de propriedade de entidades religiosas de qualquer culto ou por ela utilizados, são totalmente isentos.
Inciso 2. Os imóveis construídos pertencentes ao patrimônio. A linha A. De entidades culturais, observando o disposto em lei federal complementar quanto às instituições de educação ou de assistência social. B. De particulares, quando cedidos em comodato ao município, ao Estado, à União, para fins educacionais durante o prazo do comodato. Um dia desse alguém me disse, olha, lá funciona numa casa o CTA e lá não vai o IPTU. Mas é justamente porque entra aqui. É de particular, mas ela está cedido para o município, em alguma situação, e isso aí era importante. Se bem que é cedido em comodato, e não quando é alugado. Quando é alugado, o proprietário é obrigado a pagar o IPTU. A C, de casas paroquiais e pastorais. D, das sociedades amigos de bairros, desde que efetiva e exclusivamente utilizados como sua sede. Desce, Bruno. Inciso 5º. Os imóveis utilizados como templo de qualquer culto, desde que comprovada a atividade religiosa do imóvel na data do fato gerador, conforme regulamento, apresentando contrato de locação ou instrumento de cessão, comodato ou equivalente. Os imóveis cedidos em comodato por escritura pública ou documento particular devidamente registrado a entidades culturais sem fins lucrativos, à União, aos estados, aos municípios, às autarquias e fundações públicas que sejam utilizados efetiva e comprovadamente na consecução de atividades culturais durante o prazo de comodato, subordinando-se à isenção ao atendimento dos seguintes requisitos pela entidade em que ocupar o imóvel. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país seus recursos da manutenção de seus objetivos institucionais. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão. Gostei muito disso aqui, porque fala das obrigações, né? Não, passou muito. Aqui. Parágrafo 1º. A isenção referida no inciso 5º aplica-se unicamente às áreas diretamente relacionadas à prática de cultos religiosos e às áreas acessórias aos rituais, não beneficiando as áreas cedidas ou utilizadas por terceiros e nas quais se desenvolvam atividades de natureza diversa. Parágrafo 2º. Na falta do cumprimento do disposto nas alíneas do inciso 6º, a autoridade competente não poderá suspender a aplicação do benefício. Isso aí eu já não tenho nenhum destaque, acredito que... Artigo 25b. Ficam isentos na incidência do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, IPTU, os imóveis adquiridos pelo Fundo de Arrendamento Residencial, FA, gerido pela Caixa Econômica Federal, para o programa de habitação, Bruno, tem que baixar. Programa de Arrendamento Residencial, PAR, e para o programa Minha Casa Minha Vida, durante o período de execução das obras destinadas à habitação social. Artigo 25c, da mesma forma ficam isentos os adquirentes dos imóveis de interesse social construídos através do programa Minha Casa Minha Vida pelos 5 anos subsequentes à entrega. Também achei isso aqui louvável, essa colocação. Quem tem Minha Casa Minha Vida, ele tem 5 anos de isenção. A partir do momento que ele passa a morar naquele local, ele só vai passar a pagar o IPTU depois de 5 anos, que é justamente um conjunto habitacional, ainda falta muita coisa para que seja feita e eu achei pertinente. Alguém quer fazer algum destaque aqui? Tá, então o artigo 8º, o artigo 35, tá, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. A base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, é o preço do serviço, incidindo-se das alíquotas variáveis de 3% a 5%, de acordo com a tabela em anexo. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
fechou aqui, nós temos o anexo das alíquotas. Eu quero colocar também que eu gostei muito da questão lá do ISS, porque antigamente era 5% para tudo. Hoje era 3%, né? 3% em tudo. Não importa se a pessoa vendia um picolé ou se ela vendia um banco. Então, assim, o município saía perdendo muito, quer dizer, o banco pagava 3%, o vendedor ambulante pagava 3%, gente. Então, era uma discrepância. Então, na tabela ficou muito bem distribuído. Eu creio que não haverá tempo, mas se vocês também quiserem ver a tabela dos serviços, nós temos aqui o anexo. Desce mais, Bruno. Aqui terminou a lei em si. Agora nós temos o anexo da tabela de imposto sobre serviços, que a gente pode estar mandando, inclusive, para todos os segmentos. Isso, após ser aprovado aqui, a gente vai dar ampla divulgação. E a questão também tem um anexo que é por bairros. Se vocês quiserem dar uma olhada também na tabela, para saber, e o Diogo está aqui para tirar qualquer dúvida, né, sobre a questão de bairro. Eu tenho um terreno no bairro tal, quero saber como é que é lidado, como é que acontece essa cobrança. Eu tenho uma casa, as dúvidas que alguém tiver pode ser tirada. E essa parte do anexo eu passo para o Diogo e vou colocar aqui a tabela de anexo para a gente dar uma olhada e quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, gente, alguém quer fazer algum destaque sobre a questão da lei? Alguma situação? Alguma colocação? Fábio, Zezinho? A gente ainda deve fazer algumas outras reuniões por segmentos isolados antes da gente emitir o parecer. Fábio, faça suas considerações enquanto tu abre aí a tabela de anexo. Eu acho que quando o doutor Eli falou aqui em educação, a gente pode até aumentar isso, né? É questão cultural. A gente vem de região, que a gente conhece regiões que o pessoal já adota, já faz sua coleta, já espera o carro passar e assim vai. Eu acho assim que o governo em si ele não é só o prefeito. Eu acho que são todos nós que estamos aqui, né? Mas não só objetivo. Eu acho que São Miguel agora, tem um exemplo aí, vocês estão sabendo, que está sendo feito pelo município. Né? Tem muito a evoluir? Tem. Né? Mas eu acho que o caminho está sendo dado. Né? O que está se colocando aqui, eu acho que não está além do que se possa ser recolhido em termos de taxação, tributação. Né? E ontem eu conversando com o Diogo, a gente fez até uns cálculos aí que a gente acha até, não vou dizer irrisório, mas que cada cidadão possa contribuir. Tá entendendo? Eu acho que quando vem uma cobrança acessória, que nem citaram aqui, quando der tanto aí, todo mundo bota capacete. Né? Nós tivemos exemplos também pelo governo aí, um exemplo, quando botaram o kit de primeiro socorro, aí todo mundo comprando, obrigatório. Né? Ultimamente veio o negócio do extintor, ali trocando o extintor. Né? Então a partir do momento que você começou também a mexer no bolso, que nem falaram aqui, o fulano fez isso, bora começar a multar ele. Entendeu? São coisas assim, são questão cultural, que a gente vai ter que mudar. Mas a gente vai avançar em cima disso, tá? Obrigado. Senhores, qual é a proposta? A gente encerra ou a gente ainda vai olhar o anexo? São meio-dia, né? A previsão eram 3 horas, né? Vai dar 3 para o meio-dia já? Vamos encerrar? E a gente pode estar dando continuação depois. Quem quiser mais detalhes pode estar vindo na Câmara, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os segmentos, sindicato de madeireiros, taxistas,
do Sindicato Citimig, acredito que já ainda está por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada também. Eu acho que eu não tenho aqui em mídia um anexo com as sessões aí.